Eu acompanhei boa parte do jogo, inclusive o final, que foi um caos. E vamos ver os lances pra gente debater aqui. Teve gol anulado, pênalti que não foi dado, enfim, lances confusos, né? Vamos primeiro marcar essa aqui. Esse aqui é um dos possíveis pênaltis que não rolou, né? Qualidade de imagem fantástica, mas beleza. Ok. O árbitro deu falta de ataque do Veguete no lance. Vamos rever o lance? Atenção aqui, né? Que falta que o jogador do Vasco fez? Não aconteceu nada, né? O jogador do Vasco foi empurrado. Tipo assim, ele deu falta do cara que sofreu a falta. Bizarro, né? Absolutamente bizarro. É pênalti. Não sei se é pênalti. Uma falta de ataque não é, né? Então, beleza. Segundo lance. Esse aqui foi o gol do Vasco. Confirmado pelo VAR, né? Então vamos ver. Bola da jogada na área. Na frente, desculpa. O cara saiu cara a cara, bateu na saída do Fábio, gol do Vasco. Perfeito, beleza. O Bandeira deu impedimento. E o VAR assinalou o impedimento. Vamos rever aqui a posição? Vamos tentar achar. Que a câmera não pega, né? A câmera não pega. Mas vamos tentar voltar um pouco. Bom, a primeira imagem que a gente tem parece que o jogador saiu na frente. Mas, não sei. Não sei. E aí, no segundo tempo, teve uma porradaria aí aos 22 minutos. Dois jogadores foram expulsos, né? O Thiago Santos e o Medel. Receberam cartão vermelho, o geral tomou cartão amarelo. Só que o Vasco alega que o André devia ter sido expulso, porque ele deu um empurrão num cara e ele já tinha cartão amarelo, né? E esse replay não tem aqui, né? É, esse replay não tem aqui. Mas enfim, isso não vem ao caso. De fato, o André deu um empurrão no cara, o juiz, em vez de dar cartão pra ele, deu cartão pra outros caras que nada tinham a ver com a confusão, sabe? Então, o juiz tava perdidão, cara. Perdidão, 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 perdidão. Acabou que no final das contas não prejudicou ninguém, porque expulsou um de cada lado. Mas assim, meio bizarro. Meio bizarro o que aconteceu. E. E. E é isso, né? E aí a gente tem aqui o último lance, que é o pênalti não dado aqui na cobrança de falta, né? Que o Paê bateu. Opa, peraí, perdão. O juiz vai no monitor ver, volta e não dá o pênalti. Dá o escanteio. Aqui não vai ter o close, só que na cobrança a bola de fato bate na mão do jogador do Fluminense, tá? É pênalti. O juiz não deu porque ele é maluco. E depois ainda teve gol do Vasco no último lance que o juiz parou por falta de ataque. Então, assim, o Vasco se sentiu roubado e, e entrou com ofícios, caralho, não sei o quê. Mas, de tudo isso, vamos lá, pra fechar, né, a live. A situação da arbitragem do Campeonato Carioca, ela é confusa. Bom, não é o primeiro jogo que a gente tem problemas graves. Não é o primeiro jogo que a gente tem lances bizarros sendo marcados. É cartão para pessoa errada, é falta que não existe, são decisões esdrúxulas. Poxa, existem faltas aí que agora jogo de grande tem VAR, né? Mas antes disso, teve aí alguns jogos, se não me engano, foi do Vasco contra times menores que não tinham VAR ainda e que, poxa, tiveram soladas na canela que o juiz não viu, sabe? Coisas impressionantes. O baixo nível da arbitragem do Rio de Janeiro é um negócio colossal. É um negócio que, assim, faz mal pro futebol do Rio, sabe? Tanto que estão tentando ser tomadas medidas paliativas
Então a gente tem agora, por exemplo, depois dos erros aí, acho que eu não lembro contra quem que o Vasco estava jogando, mas depois desses erros, a federação instaurou que todos os jogos dos grandes terão VAR, inclusive contra times pequenos, e não só clássicos, né? Que antes eram só clássicos. Porra, uma medida básica. Era para ter VAR em todos os jogos do Campeonato Estadual do Rio, que nem os de São Paulo. Mas tudo bem. Beleza, seguiu. Continuou tendo problema com a arbitragem do Rio. O que a Ferg fez? Beleza, agora a gente vai dar para os times, quando tem clássicos de times grandes, né, do Rio, a gente vai apresentar um número X de possíveis apiteiros, né, de possíveis juízes, tipo 3, 4, 5, sei lá. E aí os clubes em conjunto vão escolher um nome dentre eles e dessa forma vai ser escolhido o árbitro para os clássicos. Isso já foi feito em Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, e ok, não tiveram grandes confusões. E agora foi feito novamente para Fluminense e Vasco. E tiveram confusões generalizadas. O que me leva a uma questão, né? Bom, a Ferg ela transfere a responsabilidade ao fazer esse tipo de coisa, né? Ela já meio que alega que os árbitros não são bons e que ela não quer se responsabilizar, então os times que escolham menos pior. Basicamente é isso, né, que é feito. Só que mesmo com a escolha de ambos os times, né, o Vasco se revoltou de maneira ferrenha depois do jogo de ontem, e eu até entendo, porque mesmo achando um pouco over, o Vasco publicou notas oficiais massacrando todo mundo, massacrando o gramado, massacrando a Ferj, massacrando a arbitragem. Vai entrar, entrou já, se eu não me engano, com um ofício para que o árbitro seja afastado de suas funções, assim como o outro árbitro do jogo do Vasco, que foi afastado de suas funções. Erros realmente grosseiros. Nesse jogo a gente tem de novo erros grosseiros, né? Esse pênalti não dado, ele viu, o VAR chamou e ele resolveu não dar o pênalti por motivos misteriosos, sendo que a bola pegou na mão, que em direção ao gol. É, Cara, a falta de ataque do Veguete é bizonha. Eu não lembro exatamente. O último lance, a falta é duvidosa. São todos lances a favor do Vasco, né? Tem um lance até a favor do Fluminense, que tem um chute, se eu não me engano, é do próprio André, que a bola também pega na mão. Parece que a bola pega na mão do jogador do Vasco dentro da área e era pra ser pênalti pro Fluminense. O juiz também não deu. Então, tipo assim, no fundo o Vasco tá reclamando porque ele foi mais prejudicado? Sim. Mas o Fluminense também foi, né? E curiosamente, ambos os times foram que escolheram o, o árbitro. O que me leva à seguinte pergunta. Primeiro, quais eram os árbitros disponíveis para essa escolha? Porque se esse árbitro foi escolhido, imagina os outros. Né? Começa por aí. O nível técnico da arbitragem do Rio de Janeiro é um negócio tenebroso. E em segundo lugar, é, quem é que escolheu? Que representante dos clubes que escolheu esse juiz? Né? Porque assim, no mínimo, ele é questionável no sentido da aplicação da regra e da qualidade do trabalho que ele executa. Qual foi o responsável do time do Fluminense e do Vasco que julgou que ele era a melhor opção? Né? Talvez ele fosse de fato. O que só nos diz que a arbitragem no Rio acabou, né? Faliu como instituição. Mas eu me pergunto isso. Existe algum responsável? É qualquer um? É um membro da diretoria de futebol? É o presidente? Quem é que decide isso, né? Porque é uma situação confusa agora, porque o Vasco vai reclamar com a Ferg, emputecido e xingando todo mundo, xingando todo o campeonato, né? Quase que, de certo modo, dizendo que o campeonato não tem justiça e que dane esse campeonato carioca, que querem prejudicar o Vasco, contra tudo e contra todos. Aquele papo também, né? Um papo populista padrão dos times do Brasil quando acham que estão sendo prejudicados por uma arbitragem que é ruim para todos, né? A verdade é essa. E mas eu me pergunto assim, tipo, cara, porque agora a Ferd vai falar, olha, meus amigos, vocês escolheram esse cara e eu vou tirar o meu da reta. Eu posso até afastar ele, mas foi você que escolheu. Tu tá reclamando agora? Você escolheu o cara. Por que você reclama? Então não tivesse escolhido um outro cara. Essa é a estratégia da Ferg, é por isso que ela faz esse movimento dos times escolherem para poder se defender exatamente em momentos assim, né? Exatamente em momentos assim. É óbvio que um clássico ele tem um nível de tensão, um nível de
né? Um clássico é um jogo esquentado. É um jogo que normalmente tem confusão, muito cartão, entradas perigosas, lances duvidosos, porque todo mundo reclama de tudo em um clássico, né? Isso é normal. E normalmente para isso você precisa dos seus melhores árbitros. São árbitros mais acostumados à pressão, são árbitros que não vão ceder a momentos tensos, né? Então, assim, na verdade, isso tudo demonstra a falência da instituição arbitragem no Rio de Janeiro, né? É uma das piores do Brasil, considerando os maiores federações, né? Os maiores estados. Então, a gente tem aí Minas, Rio, São Paulo, o Rio Grande do Sul, Paraná, talvez, Ceará, que tem dois times decentes, Ceará e Fortaleza, a Bahia, mas assim, já é um negócio bem mais esvaziado, né? Considerando o âmbito estadual. Você tem às vezes um bom time, mas o resto é muito fraquinho. Né? Então, considerando aí esse eixo sul-sudeste, que na teoria é o eixo mais forte de estaduais, né? Até por dinheiro e tudo mais, a arbitragem do Rio é a pior de todas. Não é como se as outras fossem boas, tá? As outras também são péssimas. Só que a arbitragem carioca é uma loucura. E, e assim, isso tem que ser modificado, isso tem que ser melhorado de alguma forma. Eu entendo que é quem tem e tal, mas esse é um debate que é levantado há muito tempo sobre a arbitragem no Brasil e não é melhorado, sabe? Tipo, quais são as soluções? Afastar um árbitro, colocar um árbitro na geladeira, punir um árbitro, não é uma solução pra nada. Você punir o cara e depois ele vai voltar, se ele não tiver um ensino ali sobre as regras, um treino, um curso, seja lá o que for, ele não vai melhorar. Ele vai ser punido e vai continuar ruim. E vai errar outra vez. Porque ele é ruim. Ponto. O cara é ruim. Eu não sei como é a preparação desses técnicos. Existem cursos, eu sei, da CBF e tal, mas assim, é muito incipiente, né? Já é uma profissão tensa, já é uma profissão que você recebe bem menos do que deveria, talvez, pela importância que tem. Muitas vezes os árbitros, eles são professores de educação física. Muitas vezes os árbitros são personal trainer. Muitas vezes os árbitros são bombeiro, cara, policial, né? Enfim, eles são árbitros de futebol como uma segunda profissão, exatamente porque não se paga bem. Só que é uma profissão que deveria ser mais presente na vida do profissional, né? Ele deveria apitar duas vezes por semana, uma vez por semana, só que os outros dias ele devia se preparar para isso, fisicamente, para poder aguentar fisicamente o jogo, e, cara, mentalmente. Porque não é uma parada fácil. Você tá lidando com 22 adultos, sabe? 22 homens adultos nesse caso. Todo mundo vai querer dar opinião, todo mundo tem razão. Não é tranquilo. Né? Não é um trabalho fácil. E a CBF não, no fundo, ela não investe no corpo de arbitragem. As federações estaduais não investem no corpo de arbitragem, muito menos a FERJ. Os clubes não se preocupam em pedir por melhorias expressivas da arbitragem, eles só se preocupam em reclamar, em pedir punição e em falar que os campeonatos estão comprados, que o seu rival X ou Y está sendo favorecido, né? E se você volta no tempo, a cada mês, todo time do Brasil reclama. Todo time. Se você voltar 2 anos no tempo, eu tenho certeza que você vai achar reclamação de arbitragem falando que o campeonato é comprado, que o rival é favorecido, que ele está contra tudo e contra todos, dos todos os times da Série A e talvez da Série B também. Todos eles. Todos os times. Todos. Como é que é possível, gente? Como é que é possível que então estão roubando para todos os times? Todos os times estão contra tudo e contra todos. Todos os times são desfavorecidos. Todos os times. Assim, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Isso é populismo barato de diretoria de clube que quer ganhar a eleição e não quer resolver porcaria nenhuma. Até porque muitas vezes não tem competência, porra, mental mesmo, de resolver problema nenhum, né? Pô, a gente tem aí dirigente de clube que morre de virilha de outro. A gente tem dirigente de clube que não sabe regra de campeonato. A gente tem dirigente de clube que fala um monte de coisa que é mentira, tá ligado? Assim, sistematicamente. Esse aí deve ter mais de um, deve ter vários. Na verdade, qual que não faz, né? Mas enfim. E isso aí se reflete na arbitragem. Se reflete em gramado, né? O gramado do Maracanã é um pasto, mas não é só do Maracanã. Do Mineirão é um pasto, do estado do Bahia é um pasto, do estado de Fortaleza é um pasto, de estádios aí de times de São Paulo também é um pasto. Então, tipo assim, gramados ruins, arbitragens horrorosas, investimentos hoje altíssimos de dinheiro nos clubes
que já começaram pelo menos a profissionalizar internamente, né, vários deles. A parte de staff, a parte de preparo físico, de preparo é, né, de outras questões, médico e tudo mais. Nesse ponto, pelo menos, os clubes brasileiros se profissionalizaram. Agora, no que é anexo ao jogo, como o árbitro e o campo, por exemplo, simplesmente parece que ninguém se importa. Ninguém sabe resolver, não sei qual é o problema. Né? E para mim seria relativamente simples. É só você ter uma escola de arbitragem, você ter ensino para esses árbitros, você ter cursos específicos com reciclagem constante. Durante o campeonato, a federação, a CBF, durante o campeonato, nos dias que não tem jogo, esse árbitro tem aulas presenciais, tanto teóricas da regra, quanto em campo, com alguém que o treine para situações específicas. Situação de confusão, situação de bola na área, você se atenta ao quê? Empurra, empurra, onde que você olha, esse tipo de coisa, sabe? Essas coisas iam auxiliar esses caras a errarem menos, né? Então teria menos subjetividade bizarra, né? Então, tipo assim, isso estaria mais fresco na cabeça dos árbitros. Então eles conseguiriam performar melhor que nem o jogador. O jogador de futebol não treina a semana inteira. O jogador de futebol fica a semana inteira treinando. Correr, passar a bola, chutar a bola no gol, as jogadas táticas, onde que ele tem que estar em campo. E chega no jogo e ele erra a porra toda, é horroroso, né? Sendo que ele está treinando todo dia. E você espera que o árbitro, que não necessariamente treina todo dia, que não tem um clube por trás, que não tem investimento por trás, que não tem estrutura por trás, chegue e acerte tudo? O jogador do seu time não acerta. O jogador do seu time, na verdade, às vezes não acerta nada. Zero. Acerta rosca durante 90 minutos. E beleza, vai se reclamar. Mas vambora, segue o baile. O árbitro é trucidado se cometer erros durante um jogo, sendo que ele nem tem capacidade de preparo, sabe? Então chega um ponto que é injusto. Eu não acho que esses caras estão roubando pra ninguém. Não estão. Não estão porque essa é a profissão deles, cara. Isso é uma coisa que a gente também tem que parar a pensar. O árbitro não tem vida ganha. O árbitro não ganha milhões por mês, como os jogadores de futebol. Ele tá no mesmo campo, mas ele ganha um salário baixo, cara. Se ele é colocado em geladeira, se ele é suspenso, como é que ele vai pôr dinheiro na casa dele? Como é que ele vai bancar o filho? Como é que ele vai sustentar a família? Ele não tem tanto dinheiro guardado assim. Se ele não tiver uma outra profissão, cara, então ele não vai errar de propósito. Ele não vai roubar de propósito. Poxa, a gente tá em 2024. A televisão tem 50 câmeras, tem VAR. Fica claro se o cara roubar, tá ligado? Se o cara é ruim e erra, já fica muito claro. Óbvio que eles não querem errar, sabe? Poxa, pelo amor de Deus. Você acha que essa pessoa vai pôr a vida dele numa situação de penúria para que o Vasco não ganhe 3 pontos no Campeonato Carioca? Sério? É sério isso? Tipo assim, realmente você acredita que o árbitro vai ficar sem receber salário? Essa é uma opção na cabeça dele. Pô, vou parar de receber salário porque vão ver que eu estou roubando. Aí eles vão me suspender, eu não vou receber salário durante um mês, mas, pô, o Vasco perdeu 3 pontos no Carioca. Pô, você tá de brincadeira, né? Pô, isso aí é uma. É loucura. O torcedor que acha que isso acontece é maluco. É maluco. Né? Completamente maluco. Então, assim, pra federação isso também não é bom. Ah, mas não, porque a Ferj ajuda ele, a Ferj vai pagar pro cara. Não é verdade, cara. Tu acha que a Ferj gosta quando um time grande não tá no G4? Quando não tem semifinal maneira do Campeonato Carioca? Esse campeonato já é esvaziado pra cacete. Porra, se a semifinal é Nova Iguaçu e Flamengo, com todo respeito ao Nova Iguaçu, pô, as pessoas vão ver, mas muita gente não vai nem ver direito, porque é jogo de ida e volta, contra o time mais ou menos. Pô, o Flamengo vai ganhar, tá ligado? Poxa, no fundo o Flamengo vai ganhar. Qual é a graça? Se for Flamengo e Vasco, pô, jogão do caramba. São dois jogões desgraçados, público imenso, torcida, índice de televisão lá no teto. Então, tipo assim, isso não é bom pra ninguém, cara. Então, é um papo realmente assim que eu não consigo entender. Eu não consigo concordar. Pra mim é uma questão de tem que investir na arbitragem, cara. Tem que se proteger mais o árbitro. Não é fácil, é difícil.